Fala, Bi. Bom te ver aí a primeira entrar na nossa telinha. Ricardo Restel. Muito bom. Vamos lá. Vamos chamar esse moço aí, Bi. Vamos lá, Bi. Manda aí recadinho para todo mundo. Fala, moço. E aí, fala líder, tudo tranquilo? Fala. Não, peraí. Tem líder aí? Tô no carro, Cadê? Tem líder aí? ó. Fala líder! Valeu, é isso aí. Cadê aquele líder mirim? Liderança Tô no... familiar, parte 2. Cadê ele? Não tá aí, não? Não tá comigo não, tô no carro aqui, ó. Tô de Ei, carona aqui agora, conectado pra fazer essa live, saindo de uma coisa, entrando em outra, indo pra outra. eita, que bom. Que bom, Ricardo. É Como isso é que aí, foi o não dia pode aí parar. hoje? Graças a Deus, tudo ótimo, trabalhando bastante, produzindo muito material. Hoje Que foi dia de bom. gravação, o dia inteiro fazendo gravação, produzindo conteúdo de Uhum, liderança para os alunos, enfim, trazendo realmente valor, criando valor para formar nessa uhum, geração de líderes. E eu acho que dentro dessa realidade que a gente quer bater esse papo hoje, é o talvez, Ita, eu vejo como um dos pontos mais essenciais, né? A gente fala tanto de liderança e fala tanto de mudar a cultura, né, do nosso uhum, país, e para isso a gente precisa realmente focar para dentro de casa, né? A gente sabe que a com família certeza. ela é a base desse processo, a base de uma sociedade saudável é uma família saudável. Uhum, E por muito tempo a gente negligenciou essa formação de liderança dentro de casa, né? A gente realmente tem passado exato. batido por esses valores de liderança. Muito tem Uhum, se perdido do que é e o que não é liderança, né? Então a gente vê uma confusão aí. As pessoas acham que tem a ver com cargo, com posição, isso né, aí. com títulos. E se Uhum, perde completamente nessa jornada e acaba olhando para o filho e fala: meu filho não tem perfil de liderança. Ah, porque uhum, acha que ele não tem perfil para ser um executivo de empresa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente vem exato. falando tanto aí da questão de liderança ser influência, nada mais, nada menos. Liderança é influência. E todo mundo tem influência. E a gente precisa Uhum, ensinar os nossos filhos a usar essa influência de forma positiva já desde novo. Isso é liderança. Ele já influencia os colegas exato. ali. Né? Você falou aí do Rafa. Uhum, Quem conhece aí sabe, quando eu já pergunto para ele, Rafa, você é um? Ele já fala, líder. Eu falo, por que você é um líder? Ele fala, porque eu ajudo as pessoas. Então ele já está muito legal crescendo com isso. a ideia de que liderança não tem nada a ver com a posição dele, mas tem a ver com agregar valor, tem a ver com fazer diferença. Exatamente. Então ele já chega na Isso é creche muito legal. hoje, né, Uhum, falando, não, hoje eu vou, hoje não, né, porque estamos em pandemia, né? Mas fora uhum, desse cenário, chegando, já chega sabendo, olha, que você vai ajudar a tia hoje, vai ajudar os colegas, enfim, vai ser alguém que faz a diferença. uhum. E é muito legal ver isso na Nossa, prática e ver às vezes a gente chegando com ele na creche, pô, com e a galera toda certeza. vem correndo, abraça ele e tal. Você já está Uhum, criando essa cultura, né? Então acho que é importante a gente massificar isso, isso, essa isso. E lógica. pontuar isso, né? Eu costumo dizer, Rick, eu amo trabalhar esse tema, né? E, enfim, isso desde a minha época como educadora, 25 anos dentro de escola e conscientizando ali as famílias. Eu trabalhava numa rede grande, dirigia a rede, enfim, milhares de alunos passaram pelas minhas mãos e eu sempre convidei as famílias a refletir sobre esse tema, né? A colocar a sua Uhum. família em primeiro lugar. Porque se você quer impactar o seu bairro, a sua cidade, a sua comunidade, o seu estado, o seu país, o mundo, você tem que começar dentro de casa. Exato. E é lá que a coisa começa a acontecer. A base de tudo está ali, né? Então, e isso é muito importante. E bacana você abrir essa live falando sobre a necessidade dessa consciência. Eu acho que nunca se fez tão necessário como agora. E a gente precisa tomar para a gente essa responsabilidade, né? A gente está no Exatamente. meio de uma pandemia e o que a gente só escuta é a culpa com relação à escola.
A culpa Aham. é da escola, a culpa é dos professores, a culpa é da criança, e eu sou muito procurada por pais e que me conhecem, pais que me descobrem, enfim, hoje aconteceu isso, me pediram para fazer uma live, enfim, uma pessoa que trabalha com um grupo de pais e o discurso é esse. Rita, a gente precisa levar informação para esses pais de como lidar com isso. E como Aham. lidar com isso? Trazendo a responsabilidade para a gente. E assim, Isso. é minha responsabilidade na minha família. E se eu colocar minha família em primeiro lugar, com certeza a coisa vai fluir. Esse é o melhor legado que Com os pais certeza. podem deixar, né? Essa Você influência falou positiva. essa questão que você pontuou aí, né, de a família estar em primeiro lugar e ser o primeiro foco da nossa liderança, é tão Uhum, interessante isso. Eu vi um estudo recente dizendo que apenas 3% dos sucessores de empresas conseguem dar sequência a essas empresas e manter as empresas produtivas. A maioria fale. Aí foram uhum, fazer uma pesquisa, gente, por que que isso acontece? O que acontece muitas vezes é o seguinte, que no geral do cenário. O pai, por exemplo, abre uma empresa e o foco dele está só em liderar o trabalho, o business, o negócio, fazer o negócio crescer. E depois ele quer simplesmente passar isso para o filho. O filho tem uma referência de que a empresa é aquilo que tirou a presença do pai, é aquilo que fez o pai não estar junto dele. Então, os psicólogos fazendo um trabalho com esses jovens começaram a perceber de onde vem tanta resistência nos processos sucessórios. Por que os filhos são tão resistentes em assumir novas empresas? E assumir as empresas da família, na verdade. Por que isso acontece? Justamente por isso. Os pais e uhum, mães empresários estão tirando o foco de liderar dentro de casa e de cuidar dos seus filhos e pensam só no business, só no trabalho, achando que está criando um super legado, que vai deixar aquilo para o filho. uhum, Nossa, olha, mas você vai ter a empresa aí para você tocar. E o filho fala, eu não quero esse negócio. Foi esse negócio que fez... Ele não, às vezes ele não tem isso em nível consciente, mas aí quando vai se fazer o trabalho com os psicólogos, eles encontram isso. Foi esse negócio que te tirou de perto de mim. A minha infância você não participou porque você estava trabalhando igual um louco, querendo construir uma coisa que eu não quero. Entendeu? Então, uhum. é muito importante ter essa percepção da priorização da liderança dentro de casa, para dentro da família. Exato. Não adianta você construir uma coisa e destruir o que é mais Uhum, importante, que é dentro de casa. E, infelizmente, é o que a gente mais uhum. vê. O pessoal muito focado em Exato. liderança profissional, quer crescer, quer ter um mega emprego, ou ter uma mega empresa, e mergulha nisso de uma forma que abandona as outras áreas da vida, e aí depois vai pagar um preço Uhum, muito alto. Uma vida, às vezes, sem relacionamento com o filho, que não conversa, ou que não tem amizade, né? E uhum, acaba deixando de ser referência. De repente você vai ter um filho falando, uhum. não, ser igual meu pai, nem pensar, eu não quero isso para minha vida. E E isso é isso é tão muito claro, triste. né, Rick, para gente que trabalha essa questão, foi sempre assim. Cara, eu trabalhei fora boa parte da minha vida, meus filhos cresceram vendo a mãe trabalhar fora, mas eu nunca negligenciei, nunca deleguei esse papel. E, enfim, e hoje você tem recursos aí que você acompanha o seu filho ali. O Ricardo está travando aí. Deu uma Entrou travadinha, uma Rick, ligação mas aqui, mas eu voltou. já. Está no Entrou uma trânsito. ligação aqui, mas eu já Ah, devolvi ela. tá. Deixa eu aproveitar a pausa para dar Beleza. um boa noite para quem está chegando agora. Um oi, pessoal. Super valeu a pena reservar aí esse período agora. Vocês, quem está me acompanhando aí, acompanhando o Ricardo, sabe que essa é a primeira live de uma série que eu farei daqui para frente sobre esse tema, né? E lá nas minhas mídias sociais está todo o programa. Muito obrigada a vocês pela presença, por escolher esse momento aí para estar comigo e com o Ricardo, num assunto que nunca se fez tão necessário a gente parar para poder conversar sobre isso. E, Rick, isso aí que você acabou de falar é importante a beça, porque a gente educa pelo exemplo, né? Eu falo isso demais. Ele aprende com o que ele vê, ele quem? O filho aprende com o que ele vê, não com o que a gente fala para ele nos nossos discursos. Então, isso que você trouxe
é sentar e conversar com os filhos e falar das dificuldades e dar a ele o direito de escolher, de como é que ele vai participar daquilo, trazer toda essa problemática, mas não dizendo para ele que o que está me tirando de você é a empresa. Então, é o meu trabalho. E é assim que a gente vai dando vida àquelas crenças que, de repente, ele vai carregar aí a vida toda e isso é complicado a beça. E, e, Mas vamos e lá, você pega tocou num aí, ponto porque... agora, você tocou num Uhum, ponto agora, Rita, que também eu acho fundamental nesse processo. Você falou sobre decisão, de levar os filhos a uhum, decidirem. Lógico que você não começa dando a ele autoridade para decidir coisas de grande porte, mas é muito importante te uhum, ensinar as crianças a observarem uma situação e a decidir. Né? Às vezes seja, por exemplo, escolher que roupa que uhum, ela vai sair. Ah, mas meu filho não tem noção aí para escolher que roupa que ele vai exatamente. sair. Mas você não precisa chegar para ele e falar, não, abre a gaveta e escolhe. Você pega duas, três peças que se você sabe que combina, que faz sentido para o lugar que você está indo, e fala, entre Uhum, essas aqui, qual que você quer ir? Você já começa a dar a ele a noção de escolha. Né? Às vezes entra um uhum, brinquedo, às vezes ele chega, você vai comprar, sei lá, às vezes eu vira e mexe compra o carrinho do Hot Wheels pro Rafa, que ele adora. uhum, Pai, eu quero esse e esse. Não, você tem que escolher qual que você quer. É um só. E exato. aí ele fica ali naquela, eu gostei muito desse, mas não pode levar dois. Não, eu até tenho dinheiro para levar dois. Uhum, Mas é importante ele passar pelo processo de tomar decisão de falar, não, eu quero esse, mas para ter esse eu vou abrir mão daquele. Porque na vida a gente tem que uhum, fazer trocas, né? A gente tem que fazer escolhas que muitas vezes vão direcionar a uhum, gente para um lado ou para o outro. Então mesmo o Rafa está com uhum, 5 anos, mesmo sendo tão pequeno, ele já começa a ter contato com essa necessidade de tomar decisão. uhum. Isso foi algo que Isso. meu pai me marcou muito forte nesse sentido. Falar, meu filho, toma uma decisão. E aí tomou a decisão, viva Uhum, com ela. E segue em frente e faz o que precisa ser feito. Mas uhum, decida. As pessoas hoje têm, hoje não sei, isso é do ser humano, tem necessidade de líderes, tem necessidade de pessoas que exato. tomem a decisão e mostrem um caminho. Porque Uhum, as pessoas, em geral, são inseguras. uhum, A gente é também, não é porque a gente é líder que a gente também não é. Mas com mesmo com a nossa certeza. segurança, a gente se estrutura, toma uma decisão e segue aquela visão que a gente traçou. É importante que a gente Uhum, passe essa firmeza e essa clareza para os nossos filhos, para que eles façam uhum, isso. Só que eu acho que é muito uhum, importante dentro desse processo, Rita, uma mistura de eu boto ele para tomar a decisão, eu boto ele para lidar com as consequências dessa decisão. Isso também eu acho muito importante. Ok, você escolheu esse e não gostou, paciência, não vou voltar e uhum, vou comprar o outro. Ok? Lide uhum, com a frustração da decisão que você tomou. Eu vejo muitos pais uhum, blindando os filhos da frustração. E isso é um mal uhum, terrível. Eu entendo que muitas vezes alguns pais que cresceram numa situação muito difícil e agora querem que o filho não passe por isso, mas esquecem que eles são bem-sucedidos hoje porque eles tiveram um histórico uhum, difícil que moldou um caráter guerreiro que vai atrás, que luta pelo uhum, que quer, que se desenvolve. E nessa de uhum, blindar os filhos desse processo, muitas vezes eles estão criando filhos extremamente inseguros, com dificuldade de tomar decisão, com uma completa incerteza do que faz da vida nos menores cenários. Entendeu? Então é perfeito. importante ele ser responsabilizado por esse processo. Logo, lógico que de acordo Uhum, com a idade, você vai dando isso de forma paulatina dentro do cenário dele. Mas é uhum, importante. E algo que eu acho muito importante nisso, e aí já vai para filhos um pouco mais velhos, adolescentes, jovens, que de repente estão ali, não sai da casa dos pais, é a sensação de segurança. Isso para mim, na minha formação, foi algo muito importante. Todos os desafios que eu enfrentei, né? Eu com 17 anos passei no vestibular de Ciências Aeronáuticas, fui fazer meu curso de piloto em Belo Horizonte, não tinha o curso em Vitória. Depois no uhum, meio, fiz o intercâmbio, fui para os Estados Unidos, voltei, vim para Brasília. E uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe, nesses desafios que eu topava enfrentar, era que uhum. falou, meu filho vai, mas lembra que a gente está na outra ponta da corda. Você sabe que se precisar, a gente está aqui para você. O seu Isso porto aí. seguro está aqui para você, para o que você precisar. Uhum, Isso me dava liberdade de ousar, de ir fazer, né? Às vezes eu vejo vocês, a uhum. gente do John Maxwell Team sempre, vocês ficam me zoando aí. Meu Deus do céu, quantos anos você tem? O Ricardo já fez tudo, já faz tudo na Exato. vida. O Rod pega muito no meu pé, né, por causa disso.
Mas por que que eu consegui fazer tudo isso? Porque eu tinha pais atrás de mim que sempre me lembravam, pode ir tranquilo, a gente está do outro lado da corda, segurando a corda para você. Se Uhum. der errado, você vai sofrer, faz parte do processo, mas a gente está com você. Vai ter dificuldades? Vai, Isso mas a gente aí. está com você. Então eu acho importante a criança e o adolescente passar pela frustração, passar pelos sufocos. Olha lá, seu Porto Seguro É, continua tá aqui. lendo, né? Eu Já tô vendo leu, aqui. né? A carinha de choro aí, ó. O seu Porto Seguro tá lá em Vitória. Pois é, esse Que texto, linda. essa frase nunca saiu da minha mente. Mas a gente, ao Pois é. mesmo tempo que a gente desafia os nossos filhos a passar por esses desafios e passar por essas frustrações, ele sabe que ele tem um porto seguro atrás dele dos pais, que está ali do lado para dar o ombro, para chorar, para segurar as pontas, para tirar do sufoco quando necessário. Então, Uhum. eu acho que é importante no processo de amadurecimento ele ter essa questão do porto seguro. Até que vai chegar o dia dele se tornar Exatamente. o porto seguro de um baixinho aí, de uma baixinha que entra para a família e ele se torna esse Exato. porto seguro para alguém. Eu acho que isso aí é muito importante. Um dia todos nós vamos viver de história, né, Rick? E É é assim que a isso. gente vai escrevendo as histórias da gente. Que eu penso muito nisso, que história que eu quero que meus filhos contem para os meus netos e os meus netos contem para os meus bisnetos com relação a tudo que a gente vem construindo. E às vezes me perguntam assim, tá, Rita, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo ser essa líder que você está dizendo que eu posso ser? E eu falo assim: olha, não tem receita pronta. O que eu posso fazer para te ajudar eu estudei sobre isso e apliquei. E para mim não tem nada melhor do que o exemplo. É, isso que você está falando sobre a questão da segurança, eu sempre dou o exemplo, né? Eu tenho 3 filhos e isso vale para os 3 até hoje, né? Mas 2 meninos e uma menina. E a menina é aquela que, nossa, novinha, ela já era empreendedora. Quando eu falo novinha, é criança. E eu sempre dou esse exemplo quando ela disse para gente, eu quero abrir uma empresa. E ela já tinha o nome da empresa, e ela já estava vendendo cotas dessa empresa, e vendeu Pense. cota da empresa para o pai, para o avô, enfim. E pegou o dinheiro e me trouxe o dinheiro e falou assim, agora eu preciso que você compre o material para mim. E foi assim que ela abriu a primeira empresa dela, Uhum. Biju Mix, e Olha aí. vendia biju. E aí a Uhum. gente foi alimentando aquilo ali, é, colocando os limites necessários, ajudando, enfim. E ela foi hoje aos 25 anos, ela é uma empreendedora de sucesso, ela, graças a Deus. E os meninos também, os meus filhos também. Hoje o mais novo trabalha comigo. Isso vai se reproduzindo, gente. A gente precisa Sim. pensar muito nisso. O que que eu quero que meus filhos aprendam comigo para que eles possam levar para a vida? Então, tem algumas pessoas colocando aí, né? E a melhor forma de ensinar é pelo exemplo, e é assim mesmo. Se você sair daqui hoje com essa convicção, nossa, já valeu a pena. E eu acho que você entrou num ponto também aí, Rita, mais uma vez, que é muito importante ser intencional nesse processo, essa questão de liderança pelo Exato. exemplo que você falou. Ok, liderança por exemplo. Mas qual é o exemplo que eu quero que meu filho siga? Quais são os Uhum, valores que eu quero que ele adote como verdade para a vida dele? Se você não uhum. tem essa clareza, fica difícil você modelar esse exemplo. E Isso, aí ele fica meio perdido. Não perfeito. adianta você querer que seu filho coma saudável se você não come. Não adianta que você Exatamente. querer que seu filho leia muito se você não lê. Exato. Só você ser o exemplo garante que ele vai fazer também? Não, não Não, garante. Mas é o exato. passo fundamental, é a pedra de esquina desse processo, é você Uhum, ser esse exemplo. E aí você precisa ter clareza do que você quer como exemplo. Né? uhum, Só como exemplo, mais uma vez, de dentro de casa. Né? Ela em casa sempre bateu-se muito forte na questão de honestidade. Né? Minha mãe uhum, falava que quem fala a verdade não merece castigo. Enquanto eu estivesse falando a verdade, eu não era castigado. uhum. Mas se mentisse, meu amigo, eu estava enroladíssimo que o pau ia quebrar pro meu lado.
E eu lembro, inclusive, quando eu falava a questão de o que eu queria ser quando crescer, meus pais nunca me pressionaram a fazer nada. Mas uma coisa que eu Uhum, ouvi muito deles foi assim: você pode até ser gari, não tem problema nenhum, você pode ter a profissão que você quiser, se você falar que quer varrer a rua, quer ser uhum. gari, é um direito seu. A única coisa que eu faço questão é que você seja honesto. Então eles vieram modelando, e eu não consigo lembrar nenhum cenário onde meus pais mentiram para mim. Então, sempre que eles Isso aí. falaram, sei lá, vou tirar sangue. Vai doer, meu filho? Uhum. Vai. Ó, vai doer um pouquinho, a picadinha vai doer um pouco, mas você aguenta. Ok, eu sei que já Isso ia aí. preparado sabendo que ia doer. Né? E não tinha essa, não vai doer não, vai que não vai doer não. E sendo que vai, e aí você vai e aí dói, poxa, mentiu pra mim. Não tinha isso. Ó, se vai doer, cara, mas você vai aguentar, faz parte. Você não vai morrer por Pois causa é. disso. E é Então, mesmo. Então, né? ó, estão ali concordando com você, Alice ali, ó, Alice lá de Itapiruna, abraço, Alice. Meu Legal. pai falava isso, e é mesmo, e é muito bacana. Enfim, Rick, e eu também chamo a atenção das pessoas agora para esse período, assim, é nesse micro-organismo, né, nesse microcosmo das relações familiares que nesse mundo pequenininho que nós estamos vivendo ali, a família ali, é ali que os conflitos se intensificam. Sim, Então é a gente precisa verdade. estar muito atento a isso, na forma como essa comunicação vai acontecer, porque agora mais do que nunca a gente tem a possibilidade de estar presente para isso e fazer Uhum, valer aquilo que a gente fala. E é sim. assim que a gente vai dando continuidade a essa questão da liderança e criando filhos em condições de daqui a pouco, quando ele já começar a sofrer aquela influência maior do grupo, ele não Uhum. vai, se ele tiver uma boa base, ele não vai Não vai. acompanhar aquele grupo negativo que vai prejudicar. Eu falo isso por experiência, gente. Milhares e milhares e milhares de jovens, de adolescentes, de criança, ao longo de 25 anos, trabalhando numa instituição de milhares de alunos. Não tem como você não trazer tudo isso para a tua vida. E eu sempre falei muito para os pais assim: você conhece seu filho, eu conheço o meu aluno. Então vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. E aí você percebe o quanto essa questão da liderança familiar é importante. Do quanto, se a gente trabalhar aí dessa forma, a gente consegue sim colocar líderes melhores aí, Uhum. mais equilibrados, mais, enfim, E eu acredito, Rita, que nesse processo também, essa comunicação precisa ser de forma muito assertiva, né? Você falou que tem você que ser fala com os assertivo. pais dos Uhum, alunos, tal, e como é que os pais levam isso para os filhos com honestidade, e tal. E eu gosto muito de uma balança que eu vejo que funciona muito bem. Isso serve para a liderança familiar e serve também para a sua liderança profissional também, quem está aí assistindo a uhum, gente. Se aplica aos dois cenários. E como é que é essa balança? Eu preciso equilibrar honestidade, transparência com cuidado. Não posso ter só um dos isso dois aí. lados porque a balança não vai funcionar. Vamos falar primeiro do cuidado. Quando eu me comunico com cuidado, eu estou me importando com o relacionamento. Então, eu escolho minhas palavras, eu escolho o jeito de falar. A gente sabe que comunicação, o que a gente fala, as palavras em si, é o menor, tem o menor impacto na comunicação. Com O certeza. jeito que a gente fala, o tom de voz, a linguagem corporal tem muito mais impacto. Então, eu ter cuidado com o jeito que eu falo, eu estou valorizando aquele relacionamento. Agora, eu não posso deixar esse meu cuidado, esse meu carinho, me impedir de falar o que precisa ser dito. E aí vem a transparência, a honestidade para abordar aquele determinado assunto, às vezes um assunto delicado que precisa ser abordado. Mas quando eu sou transparente, quando eu sou honesto com essa comunicação, eu estou valorizando o potencial daquela pessoa, seja meu filho, seja alguém da minha equipe, um colaborador, enfim. Então eu preciso harmonizar, né, esses dois pontos. O meu cuidado, o meu carinho, onde eu prezo pelo relacionamento de hoje, e ao mesmo tempo valorizar o potencial de amanhã, que é quando eu digo que precisa ser dito. Porque eu me importo com você, porque eu te amo, porque eu quero o melhor para você, eu preciso te falar essas verdades, ainda que sejam verdades duras. Faz Uhum, parte do jogo. Então eu acho que é muito importante equilibrar esses dois lados para que você tenha uma muito. comunicação efetiva.
É muito comum, Uhum. às vezes, a gente ver pais muito durões que vão só para fala o que precisa ser dito, e pressão e porrada. E aí Nossa, quebra o relacionamento. Daqui a pouco, meu filho não me ouve, eu falo, 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 ele não me isso. ouve. Porque você está tentando fazer goela abaixo. Não funciona desse jeito. Você precisa equilibrar essa transparência do que precisa ser dito com o carinho, com o cuidado, com o amor. Se você não tem as duas coisas andando juntas, ou né, não vai chegar o conteúdo que precisa, ou vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E como a gente ouve gente Exatamente. reclamando de, poxa, mas eu falo, o pessoal não me escuta. Não escuta porque você está falando do jeito errado. Você está focando Isso só aí. muito no conteúdo, na palavra, e não está focando no jeito que precisa ser dito. E se você não equilibrar essas Uhum. duas coisas, a comunicação não vai acontecer de forma efetiva. Isso é um fato. Né? Nossa, a gente, olha, eu gosto de falar assim, enfim, às vezes, Rick, clareza, falta clareza, que é algo assim essencial, e às vezes sobra assertividade nessa comunicação, ou agressividade nessa comunicação que deveria ser assertiva, às vezes não é por conta disso, porque falta clareza e sobra agressividade numa simples mensagem para pedir alguma coisa. Né? Uhum. E o como a gente pede, nossa, cria todo um transtorno, toda uma situação chata. Então, a capacidade de se expressar, de expressar os nossos pontos de vista, faz toda a diferença. Faz A gente, toda a a gente diferença. precisa, Rita, exercitar a nossa capacidade de diálogo. Nossa. Eu acho que isso, a gente perdeu muito isso. Com o Uhum. advento das redes sociais, a gente perdeu mais ainda, que a gente vive num mundo que não é de verdade. Pois é. As pessoas às vezes querem se comunicar por texto, por mensagem, e aí você perde completamente o efeito emocional da mensagem, vira um texto frio. E Olho aí no a, olho. e aí a pessoa lê com a emoção que ela tá na hora. Você pode ter falado com carinho, a pessoa tá Isso. nervosa na hora e ela lê com raiva. E aí, poxa, pai, Nossa. filho, o filho tá no quarto, ele tá na sala, ele quer Uhum. mandar uma mensagem de texto pro filho para resolver um problema. Poxa, não vai dar certo, entendeu? Isso vai gerar É, atrito, vai gerar problema. A gente não resolve o problema vai. por WhatsApp. Não. A gente resolve olho no olho ou, no pior dos cenários, por telefone, quando não tiver jeito, mas onde você Assim. tem o tom de voz no processo para que você Uhum. possa ter esse resultado. Então a gente precisa melhorar a nossa qualidade de diálogo, né? Eu Uhum. apanhei quando eu era criança e não tenho nenhuma vertente contra isso, né? A Bíblia fala que o pai corrige com a vara. Eu também. Eu não tenho frescura E com muito. essa teoria, pé de galinha não mata pinto, né? Não. Mas uma coisa que minha mãe fazia comigo e que, meu Deus do céu, era punk, era o seguinte, ela sentava, eu tinha feito alguma coisa errada que ela já tinha me avisado, ela nunca me batia de primeira. Mas Uhum. falava, olha, já te avisei, se fizer de novo vai apanhar. Quando eu Uhum. fazia de novo, que eu ia apanhar, aí vinha, vem cá, senta aqui. Aí tinha meia hora de sermão. Por causa disso. Aí tinha toda uma explicação do porquê que aquilo era errado, do resultado que aquilo podia gerar, que aquilo que eu estava fazendo podia gerar tais consequências na minha vida, e que além disso tudo ainda tinha chateado ela, que eu não me preocupei em obedecer, que o pai e a mãe faz tudo por você e você não está levando isso em conta. Então me dava toda uma noção, uma awareness, né, um Uhum. autoconhecimento aí do processo, de eu entender em mim o que aquilo tudo significava. E aí chegava no final, você entendeu por que você vai apanhar? Agora levanta. Aí Entendi. levantava e pá, o couro comia e agora vai pro seu quarto que você tá de castigo. Então, Isso. assim, mesmo diante de toda a firmeza, eu sou muito grato a Deus porque eu tive uma educação extremamente amorosa e rígida ao mesmo tempo. E eu acho que Uhum. os pais às vezes têm ficado muito moles nesse processo. Uma coisa Uhum. não impede a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. Então eu tinha todo o carinho, Uhum. toda a atenção, tudo. Meu pai era daquele do tipo que brincava, que jogava bola comigo, que ia pra areia, enchia o carro de menina, ia pra praia, jogava futebol, brincava de carrinho, bagunça total. Cresci do meu pai, eu vendo que eu era o melhor amigo dele e tenho isso como verdade até hoje. Mas na hora Uhum. de arrochar, meu amigo, sai da reta. A rede era Demais, curta. né? Não tinha essa de desobediência. Espera aí que eu voltei, rapidinho. Uhum. O meu celular foi Voltou, pra voz do voltou. carro. Voltou. Isso. Então não tinha essa de, sabe, de não ter rédea curta. Uma coisa precisa andar
alinhada à outra. E quando a gente Exato. leva isso para as nossas equipes, né, e sai aí do ambiente simplesmente familiar e amplia isso, a gente precisa entender que a Uhum. metodologia, no final das contas, é exatamente a mesma. A gente começa com isso dentro de casa e leva isso para as nossas equipes, isso se multiplica. A função do líder é o quê? É o mesmo de dentro de uma família. É criar um ambiente adequado para que as pessoas se desenvolvam. E nesse ambiente Exato. adequado existe amor, existe preocupação, existe cuidado com a minha equipe e existe rédea curta, existe feedback falando, olha, isso aqui que você está fazendo não está bom, vamos tentar fazer dessa Uhum. forma para ver se a gente tem um resultado melhor. E eu arrocho o meu colaborador. Mas ele sabe que eu estou fazendo isso porque eu quero que ele cresça. Ele sabe que eu estou fazendo aquilo pelo bem dele, pelo sucesso dele. Isso, por que eu consigo fazer isso com tanta facilidade dentro das minhas equipes na empresa? Porque eu tive isso dentro de casa. Isso foi muito presente para mim dentro de casa. A educação era rígida ao extremo, rédea curta, não podia tirar nota abaixo de 8. Se tirasse nota abaixo de 8, estava de castigo, desobedecer nem pensar, falar palavrão nem pensar. Então, a educação era rígida, mas o carinho, em compensação, era estratosférico. Então, a gente andar com essas coisas juntas, a gente cria um jovem, um adolescente, um jovem saudável para entrar no Uhum. mercado de trabalho e criar equipes saudáveis, onde ele, quando vira o líder, vira, de certa forma, o pai e a mãe daquela equipe, Exatamente. criando aquele É ambiente assim. onde você tem as duas coisas andando juntas, né? E a gente consegue Uhum. transferir essa liderança familiar para dentro da empresa com muito sucesso. E isso dá muito certo. E isso dentro de casa, Rick, a gente sabe que não é fácil. A questão da assertividade, de ser assertivo, principalmente na comunicação, não é fácil. Mas a gente consegue. E quando a gente consegue, traz benefícios assim, olha, gera no filho da gente a questão da autoconfiança, a questão da autoestima. Quando você olha e pensa assim, uau, meu Deus, vamos lá, deixa eu cuidar aqui, deixa eu entender. Mas você vai lá na origem da coisa e é aí que tudo começou. Então, por que, que eu valorizo tanto essa questão da liderança familiar? Exatamente por tudo isso que você está trazendo, cara. Escolha colocar a sua família em primeiro lugar na sua liderança. Porque é daí que você vai formar líderes que vão. Daqui a pouco está lá fora o Ricardo, o resto da vida que sabe pegar pesado e que, nossa, né, Ricardo? A mãe tá aí, né, mãe? Dizem que eu pego pesado, né? Nossa, Dizem. e como? E às vezes a gente pede, né? Peraí, deixa É, eu falar com ele. Mas tem uma coisa muito bacana também, sabe ouvir, uhum. né? É o outro Sabe lado. ouvir. É o outro lado. E assim, é assim que se constituem as relações de sucesso, é assim. E a gente, nossa, A olha a Ludmilla. galerinha entrando aí. Eu estou falando e estou pensando nela. Gente, quem está aí na live, cara, precisa participar da live de amanhã. Vocês vão conhecer Ludmilla, Ludmilla Casagrande. Guardem esse nome. Ludmilla, Essa daqui a garota alguns anos, vocês vão dizer assim, eu conheci a Ludmilla ainda adolescente. Ludmilla é de Guaçuí, é uma menina que eu descobri num trabalho que fui fazer lá em 2016. E essa menina saiu de Guaçuí, uma cidade pequenininha no Espírito Santo, e ganhou o mundo. Já foi para os Estados Unidos comigo e com o Ricardo. E amanhã ela vai contar um pouquinho dessa trajetória dela. Já é uma líder em potencial aos 15 anos. E e já vem fazendo a diferença, né? muito, Eu já acho faz muito, a às diferença. vezes eu fico pensando, né? Às vezes os pais da Ludmilla, A nessa base é abertura de muito bacana. deixar Exato. ela viajar, né? E de repente ir para os Estados Unidos com o Com pessoal que 14 com anos, 14 anos na época ainda, em apostar nisso, fala, gente, de repente, eu não sei, talvez a mãe dela tenha ouvido, né? Você tá doida? A menina tem 14 anos, você vai deixar ela ir para os Estados Unidos, exatamente. passar 2 semanas lá com o pessoal que você nem conhece direito. E Uhum, apostaram nela e ela peitou o desafio e foi para cima, né? O treinamento todo em inglês lá com o John Maxwell. isso. E vem crescendo. E agora entrou para o conselho Imagina, do programa de ela, jovens do John Maxwell, ou seja, conselho consultivo. do Conselho Internacional do John Maxwell, Preste está aí com influência atenção. de nível mundial agora. E 15 Demais. anos, e já está Isso voando aí. já.
né? Ou seja, está começando a vida num nível, pá, lá em cima. Uhum. Às vezes, quando a gente olha para filho, a verdade é que a gente só sabe se a gente criou bem filho depois que ele cresce, né? O problema da educação é essa. Exatamente. E eu imagino quão recompensador não deve ser para os pais da Lud olhar ela com 15 Uhum. anos e já está nesse nível, fazendo trabalhos de nível internacional que vão impactar jovens no mundo inteiro. Que pai que não gostaria de ver um filho voando nesse nível? Né? Mas depende de Muito você, legal. pai, mãe que está aí ouvindo, se você vai formar esse Exato. adolescente para fazer isso. Se na hora de ele ir, se você não vai tentar segurar. Né? Eu ouvi muito isso dos meus pais também. Eu não crio filho para mim, eu crio filho para o mundo. Eu estou Uhum. treinando meu filho para ir conquistar o mundo, não para ficar debaixo, né, na barra da minha saia, como se diz o ditado. Você Uhum. está desenvolvendo seu filho para ir embora, para ser alguém que vai e faz a diferença, ou para alguém para ficar colado em você, dependente de você, que não dá um passo sem pedir sua opinião? Né? Exato. Então, é importante formar essa geração de pessoas firmes e decididas que vão lá e fazem o que precisa ser feito, e assim como a Lud, Uhum. partem para mudar o mundo. Eu acho que isso aí é Uhum. muito importante. E olha, sobre essa questão de criar filho para o mundo, eu gosto de falar desse assunto para os pais, principalmente para os pais, dizendo assim, ó, criar filho para o mundo é criar o filho com um propósito, mais ou menos como o propósito para o qual um navio foi criado. O navio ele foi projetado para ele estar na água, né? Sobre a água, para ele. Se a água entrar dentro do navio, perde o sentido de ser. A Uhum. gente precisa pensar assim, ó, eu estou educando meu filho, eu estou criando meu filho para que ele seja para o mundo assim como o navio é para a água. Quando a Isso. base é sólida, o mundo não vai entrar dentro do seu filho para que ele afunde. A Uhum. Ludmilla e todos os outros jovens que foram, mas a Ludmilla ela foi pela primeira vez, né, para uma viagem internacional. E ela e o João Pedro. Ludmilla vai falar amanhã, João Pedro vai falar no domingo. Lucas vai falar no sábado e Lucas também foi pela primeira vez. Ludmilla, quando chegou naquele local, com aquela multidão de gente, de adultos, ela ficou tão deslumbrada quando ela viu a diretora dela, alguém que ela só conhecia pela telinha nas aulas online, ela ficou super emocionada. Mas os 7 jovens que nós levamos voltaram de lá pensando como eu preciso desenvolver outros jovens. Eu preciso. No início da semana, nós vamos ter o Davi, daqui do Rio. Davi também é um menino encantador, encantador. Não percam. E para encerrar esse bate-papo de jovem para jovem, nós vamos fechar com a Esther. A Esther ela é de Itapiruna. Gente, a Esther é uma adolescente já jovenzinha, que ela já está com 17 anos, se não me engano, ela fez 17 anos. Esther já foi para a África, já fez um trabalho na África com crianças e ela vai falar muito sobre esse assunto. Né? E por onde eu passo, por onde Ricardo passa, a gente vai. E Ricardo, eu quero aqui, ao vivo, Eita! dizer assim, cara, que você é o cara. Tudo isso foi quando eu falei para o Ricardo assim, olha, eu preciso fazer isso e preciso da sua ajuda. E eu falei assim, ele não vai aceitar, porque louca só eu, né? E ele, não, vamos Não. embora. Fez um investimento incrível, né, para poder ir para os Estados Unidos com esse grupo de meninos. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, caramba, deve estar ganhando muito para fazer isso, né? Ah, não. Nós estamos ganhando que dinheiro não Nenhum paga. paga. Dinheiro nenhum paga. Porque eu literalmente preciso ser a diferença que eu quero Eu acho que ver essa no mundo. clareza de propósito, Rita, E é isso, tudo nesse jogo, sabe? Eu exatamente, tenho refletido exatamente. muito sobre isso. Quem são os líderes que eu quero formar? Quem são os líderes que eu quero desenvolver? E quando eu começo a ter Uhum, essa clareza que eu quero criar um movimento de líderes de valor, líderes que estão focados em servir as pessoas, em agregar valor, em formar novas pessoas e desenvolver o outro, que tiram o olho do seu umbigo e focam no uhum, próximo e desenvolver outras pessoas.
quando a gente tem Uhum. consciência de que é isso que a gente quer formar, que é esse padrão elevado de valor que a gente quer desenvolver nas pessoas, não tem essa. Ah, vai dar trabalho levar os jovens para os adolescentes. Poxa, mas eu estou formando uma nova geração de líder que vai mudar o mundo. Poxa, mas eu vou gastar não sei quantos mil reais. Nem lembro quando a gente gastou uns 10, 15 mil reais nessa brincadeira que Ah, a gente nem gastou com esses fala. meninos para a gente poder ir. Fora aquelas as confusões extras que tiveram de emitir dólares, e o curso Nem deles. fala. Nossa, mãe. Não tem. E falou, cara, não interessa. A gente vai entrar, a gente vai levantar o dinheiro, a gente vai fazer, porque a gente entende que a gente vive uma crise de liderança. A gente precisa formar líderes com Exatamente. valores que gerem transformação no ambiente onde eles estão. E a gente está vendo esses meninos aí já gerando tanto impacto, apesar de serem tão novos, né, espalhados aí pelo Brasil, gerando transformação. As pessoas Isso às aí. vezes colocam barreira onde não tem, e os que não colocam se Nossa. amedrontam diante de qualquer barreira. Essa, para quem não acompanhou aí essa saga da gente levar os meninos para os Estados Unidos, a gente teve Nossa. algumas barreiras burocráticas muito pesadas que no meio do caminho tinha surgido um custo de, ia dar mais o quê? De mais uns 3, 4 mil reais. US$ 500. É, 500, 600 dólares, mas 500 Isso. dólares, né? Então, quinhentos enfim, dólares. mais aí 2 mil reais, dólar a 4 na época, né? Hoje está pior, mas mais 2 mil reais por jovem. Isso seria um impacto terrível. E eu lembro de eu estar fazendo o Mastermind, ensinando para as pessoas, falando que, olha, para todo problema tem uma Tem uma solução e solução. para todo problema tem mais de uma solução. E eu fiz um desafio para mim nesse processo, que foi, eu contei para minha turma que estava rolando, estava com 3 turmas de Mastermind rodando nessa época, eu contei para eles o que estava acontecendo, da dificuldade que a gente tinha, e eu falei, olha, eu não sei como eu vou resolver isso, eu não sei como que eu e a Rita vamos dar jeito nisso, mas a gente Ah, vai vamos. dar jeito. Eu não sei como, mas tem que ter um jeito. Para todo problema tem uma solução. E a gente foi, até que eu consegui chegar no presidente das empresas John Maxwell, né, que é o Mark Cole, e na hora que ele ficou sabendo do que estava acontecendo, ele falou, não tem conversa, tá resolvida, a inscrição dele está confirmada e não tem essa de pagar mais 600 dólares. Isso E aí. puf, e aí veio de cima para baixo. Mas até a gente conseguir chegar nesse ponto, foram meses E que de briga. aprendizado, né? E que aprendizado. E, gente, a gente precisa entender que barreiras vão acontecer, que desafios vão Sempre. aparecer. Mas para todo problema tem uma solução. E eu não vou baixar a guarda Exatamente. porque apareceu um gigante na minha frente. Pedrada na testa, não tem essa. A gente derruba o gigante e parte para Isso é só cima. o começo, né, Ricardo? A É só, gente sim, acredita muito nisso. E o fracasso é só o primeiro passo para o sucesso. Eu encaro essas questões como uma forma diferente de você olhar aquela situação e aprender com ela. E, nossa, o aprendizado foi incrível. E eu tenho certeza que a próxima turma vai ser muito maior. Até com porque certeza. hoje nós temos 2 brasileiros, a Ludmila e o Lucas, que estão fazendo parte do Conselho Consultivo, com reuniões mensais, como a gente falou aí, o Ricardo falou ainda agora, e são eles que vão pensar estrategicamente, que vão fornecer feedback, eles serão os embaixadores das novas turmas. Pensa, 2 brasileiros somado a outros jovens aí de países diferentes, e Ludmila, que saiu de lá do Espírito Santo, e o Lucas, daqui do Rio. Enfim, cara, isso precisa ser divulgado. Nós temos Precisa. pessoas assim, e quem quiser conhecer mais desse trabalho, ele nasce a partir de um trabalho social, me chama aí, chama o Ricardo, olha nas minhas mídias sociais, que tem bastante coisa sobre isso, que é por isso que eu acordo todos os dias. E falar de liderança familiar e mostrar para vocês o que a gente tem visto e o que as famílias estão gerando, porque, Ricardo, olha só, me incomoda muito. A gente hoje foca no que está dando errado e deixa de mostrar, de trazer à luz o que está dando certo. É, Então, por isso que eu convido vocês para assistirem esses jovens. A minha equipe já me passou aqui que eu passei a ordem errada, eu tenho um assessor bem eficiente, ele já me deu aqui, ó. Amanhã, 26, é a Ludmila, sábado, 27, é o Lucas, são os 2 que fazem parte do Conselho Consultivo de Jovens da John Maxwell Team.
No domingo é o João Pedro. Gente, vocês precisam conhecer esse garoto. Esse garoto é a coisa mais incrível da face da Terra. E ele, Verdade. Ricardo, ele escolheu o domingo, porque ele quer o Ibope, ele quer domingo à tarde, que a live dele vai lotar. Enfim, depois a Esther, dia primeiro, e o Davi, dia 6, Legal. fechando o Davi no dia 6. E Bacana. tem mais dois jovens, que é o João, mas por uma questão de agenda, o João já está na universidade, e o Matheus, pela mesma forma, não poderão participar desse grupo aí de lives. Mas quer saber o resultado de famílias que souberam trabalhar a liderança familiar? Escutem esses jovens. Papo de traz o seu filho para essa roda. E estou tentando conciliar a agenda para eu poder trazer também para uma live ainda nessa segunda etapa, Ricardo, uma menina que é de Resende. Eu a conheci numa palestra que eu dei no SESI de Resende. No final, ela me procurou para poder falar do trabalho dela. Stephanie. Ela quer entrar na próxima turma e ela é uma menina que faz um trabalho com os jovens Legal. espetacular, que a gente tem que trazer para cá também para poder mostrar que é possível sim. É possível sim. Se você escolher colocar sua família em primeiro lugar, é daí para o mundo. Quer construir um mundo melhor? Traz essa responsabilidade para Pros, vocês pros, e pros pais que vamos estão largar. aí, pros pais que estão aí, botem uma coisa na cabeça de vocês. Paguem o preço agora. Pague o Paguem preço o preço agora para agora. não ter que pagar um preço mais alto lá na frente. Investir na vida Isso, dos seus filhos agora é mais ou menos como uma conta com juros, uma dívida com uhum. juros. Se você paga agora, você paga um Isso, valor. Se você não quiser pagar agora e quiser pagar lá na frente, você até pode dar um jeito de pagar lá na frente. Mas é juros de cheque isso. especial. O preço vai estar muito mais caro, mas muito mais caro. Faz o sacrifício agora para não sofrer lá na frente. Né? Eu já Uhum. falei aqui várias vezes, eu fui privilegiado. Né? Eu cresci numa realidade dentro de igreja, então eu era envolvido em grupo de teatro, em grupo de dança, e às vezes saía da igreja 2 horas, 3 horas da manhã, montando cenário, fazendo um monte de coisa, ensaiando de última hora para alguma coisa. E ligava pro meu pai 2, 3 horas da manhã, e pai, vem me buscar. E ele saía de madrugada para ir lá na igreja me buscar. Eu vi Nossa, muitos pais de amigos meus falando assim, não, você tá doido, até tal hora e não tem conversa. Mas meus pais investiam em algo que eles entendiam que tinha valor para mim, ainda que isso requeresse muito sacrifício. Meu pai trabalha com telecomunicação, às vezes rodava a noite trabalhando em central telefônica, uma confusão danada, mas ele nunca se negou a fazer os sacrifícios necessários para que eu me desenvolvesse. exato. Então Uhum. você, pai, mãe que está ali, paga o preço agora. É muito Agora. mais barato você fazer sacrifício agora do que você fazer sacrifício daqui a 10, 15 anos, de repente, com um filho perdido, sem saber o que é da vida, e encostado na sua casa com 30, 40 anos e não sabe o que é da vida. Ou um filho que sabe que vai para o lado de drogas e vai para algo mais barra pesada. Enfim, são muitas as possibilidades ruins que o mundo oferece. Mas se você, Uhum. pai e mãe, pagar o preço agora de fazer o investimento correto na vida deles e formar esses líderes desde agora, você vai colher frutos de uma árvore saudável lá na frente. Mas só vai colher Uhum. quem plantar. Né? Se você não plantar, você Verdade. não vai colher. Se você plantar, pode até demorar, mas você colhe. Mas só colhe quem Uhum. planta. Então investe na vida do seu filho Exatamente. hoje para que ele se torne um líder saudável, alguém que faz a diferença, que tem valores sólidos, que tem um caráter sólido, que vai crescer de forma saudável, como a Rita falou, como um navio que passa pelas águas turbulentas do mundo, mas que não deixa essa água entrar dentro dele e, consequentemente, não Exato. afunda, se mantém aí na superfície. Tá certo? Pague esse preço que vale a pena. Muito, muito. E assim, Rick, eu quero. A gente já está aí, está faltando 10 minutos, e eu acredito muito, muito que eu estou na contramão do que a maioria diz, né? Eu estou daquele lado que eu penso, eu entendo que hoje nós estamos divididos em dois grupos. E eu realmente estou do lado daquele grupo que está pensando assim: eu vou aprender tudo que eu puder aprender para que eu possa sair dessa quarentena, dessa pandemia, muito melhor
do que como eu entrei. E aí a gente precisa mesmo aproveitar esse momento para entender que boas coisas, gente, elas não vêm como fast food. Boas coisas, elas não vêm como fast food. Bons hábitos, eles levam tempo. Mas olha só, a gente foca muito ali ó, no objetivo, cara, está tão presente aqui dentro de mim, eu estou fazendo um curso e a minha professora repete muito isso. Tira um pouco o olhar do objetivo, porque o que vai ficar são os hábitos diários que a gente cria para poder atingir aquele objetivo. Então, com relação aos filhos da gente, a gente precisa estar muito atento a esses hábitos diários que fazem toda a diferença. Porque eu preciso passar segurança para ele. Quando eu passo segurança para ele, com certeza, tudo que o Ricardo falou, e Ricardo tem um líder em potencial lá dentro da casa dele, que eu já tive o prazer de conhecer, e o garoto é muito esperto. Vou contar só essa do filho dele aí. Vou pegar leve, tá? Vou pegar leve. Nós estávamos fazendo um evento em Brasília, e Brasília é a terra do Ricardo. Aí eu estava conversando lá nos bastidores com a esposa do Ricardo e com o filho dele. E aí a gente combinou que ele faria uma homenagem ao pai, enfim, vai entrar, vai lá no palco e vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa. E o que você quer falar, Rafa? Ele olhou para a gente, para mim, para a esposa do Ricardo e falou assim, tem líder aí! Porque é isso que o pai, que todos nós falamos, né? Durante os nossos momentos, a gente pergunta o tempo todo para acordar o pessoal. E aí aquela coisinha... Quantos anos tem o Rafa? Agora fez 5 agora. 5 aninhos. Na época eu estava com 4, Tava com né? 4. E ele disse para o pai que queria falar mais alguma coisa. Quando o pai perguntou, ele soltou essa. Tem líder aí! Gente, é isso que a gente precisa. Ele já sabe o que é. Ele deu uma sacudida ali perguntando se tinha líder aí. Então, o nosso desejo com essas lives e esse meu programa, eu fecho depois dos adolescentes aí, dos jovens, eu vou trazer 2 casais, um dos Estados Unidos e outros de São Paulo, que vão falar um pouquinho da experiência deles, e são pessoas assim incríveis, não percam, principalmente quem tem filho pequeno, tá? Que é o Rod e a Carol. Carol é uma mega empresária lá nos Estados Unidos e eles moram na Geórgia. E ela tem 2 filhos pequenos e ela vai trazer um pouquinho de como ela gera tudo isso, como ela faz com tanta eficiência, essa questão de mãe, de ser profissional, de acompanhar os filhos, enfim. E a Vanessa e o esposo dela, lá de São Paulo, também vão trazer outra temática bacana, como você reforçar palavras positivas na vida do seu filho já desde criança. Depois a gente tem o André, também é pai de jovem, vai trazer uma fala bem bacana aí. E encerrando é uma live comigo e um carinha que está em Portugal hoje, que foi meu aluno no ensino médio, me descobriu recentemente e quer falar um pouquinho, foi atraído pelo tema, Ricardo. Esse menino, Daniel, ele é pianista, ele saiu de Nova Iguaçu, aqui no Rio, foi meu aluno e hoje ele está em Portugal fazendo doutorado. E o cara tem uma história, sabe? Ele já fez solo com os maiores maestros aí do mundo. E ele também vai trazer como é que ele chegou onde ele está. Enfim, gente, é isso que a gente precisa, é trazer bons exemplos, é mostrar que eles existem, que eles estão aí. Não percam essas lives aí, onde nós vamos estar trazendo mais informações para vocês de como lidar com essa questão da liderança familiar. Ok? Pessoal, dúvidas, procure o Ricardo. Fala aí, Ricardo, nesses minutinhos, você quer Quem quiser preciso. mais informação aí sobre liderança, pode entrar em contato direto aí pelo meu Instagram, Ricardo Hestel, é só clicar aí em cima na tela que você consegue cair direto no meu Instagram. Para a parte de adolescentes propriamente dito, pode entrar em contato direto com a Rita, que é ela quem comanda, né? Eu sou suporte da Rita nesse processo. Pode entrar em contato comigo também, que for mais cômodo, mas a Rita que comanda esse processo, eu faço mais a gestão administrativa do processo de levar os meninos para os Estados Unidos.
E é isso. Invista na sua turma aí, na sua galerinha dentro de casa, para que você tenha tranquilidade no futuro de saber que você formou líderes e que eles estão firmes nos seus valores e realmente fazendo a diferença na sociedade. Tá certo? Tá Muito aí. bom, Ricardo. Sem palavras, tá? Ainda tem que fazer umas 10 lives esse mês para mim, para pagar tudo que eu paguei para você aí nas viagens, sorvetes e mais 10 tá bom. Pessoal, muito, muito obrigada. Alice está falando aí, excelente. Muito obrigada, excelente são vocês todos. Não vou falar o nome, André, que vai fazer a live semana que vem, a turma toda aí. Beijo grande para vocês. Vou deixar salvo e amanhã a gente está aqui nesse mesmo horário, aguardando vocês. Ricardo, beijo grande lá na turma, tá? Tchau, 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 gente. Um gente. abraço. Obrigada, obrigada a todos. Um abraço.